Olá, futuro universitário, seja bem-vinda a mais uma aula desse projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação. Meu nome é Lízia Adriane e eu estou aqui para ajudar você, por meio do cursinho preparatório para o PAS, o EMA e Enem, a alcançar o seu tão resultado e a sua entrada na universidade. O material você pode acompanhar no link. Hoje nós vamos aprender sobre a estrutura do desenvolvimento. Na aula passada, nós aprendemos como fazer uma introdução e de que maneira ela pode se alinhar aos parágrafos que vão vir. Lembrando que dentro da construção da sua redação, você tem 4 parágrafos. Você conta com a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. A primeira parte do seu processo argumentativo é chamado de desenvolvimento, sendo que lá na tese você apresentou os 2 caminhos que você vai seguir ao longo de sua abordagem. O desenvolvimento 1 é o aprofundamento do aspecto 1 que você citou lá na tese. E esse desenvolvimento vai comprovar a sua consistência e a sua capacidade de persuasão tão necessária para que aquele problema seja debatido. É necessário que nesse parágrafo do desenvolvimento você lance mão de estratégias muito importantes para que a sua argumentação seja a mais persuasiva possível e que você consiga fazer produtividade necessária. Um adendo e muito importante para a sua redação é que uma das competências do Enem, que é a terceira competência, vai avaliar esse processo de montagem do seu argumento. A terceira competência visa a seleção, a interpretação, a relação e a organização de dados e informações para a defesa do seu ponto de vista. Então, o desenvolvimento 1 e 2, eles são necessários para a profundidade da sua abordagem. E até a conclusão, que é uma parte considerada fácil, mas que também já se constitui como um critério do Enem, só vai fazer sentido mediante aquilo que você tiver colocado no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2. E aí, na organização desse texto argumentativo, quais são as coisas que você não deve se esquecer de jeito nenhum? Primeiramente, o que nós chamamos de organização, depois de coerência, depois de relação e de progressão. Dentro do aspecto da organização, você precisa selecionar e apresentar argumentos que sustentam aquilo que você já lançou lá na sua tese. Depois, esses argumentos precisam ter coerência do ponto de vista local e global. Hoje, o Enem ensina para os examinadores 2 aspectos da competência, que isso pode somar os seus 200 pontos na terceira competência, que é o aspecto da coerência local. E o que isso significa? O local é a coerência que você tem dentro da microestrutura de cada parágrafo. Ou seja, você está sendo avaliado pela coerência do primeiro parágrafo, do segundo, terceiro e quarto. Então, isso ali individualmente está sendo analisado. Como também você está sendo analisado pela sua coerência que é global, ou seja, em toda a redação. Então, aquilo que você diz no seu primeiro parágrafo precisa fazer muito sentido no segundo, no terceiro e no quarto. E aí, se você faz isso de maneira brilhante, você consegue ter a sua coerência global estabelecida. Depois, você também precisa analisar que dentro do aspecto do desenvolvimento, você precisa fazer relações. Então, você precisa desenvolver a sua ideia por meio de explicitações, de explicações, de exemplificações, de legitimações, que são referências com teóricos, tudo isso de modo a justificar para o leitor o ponto de vista que você escolheu. Depois, você precisa fazer o processo de progressão. A progressão não é alcançada somente pela disposição jogada de informações. Essas informações precisam fazer sentido em cada linha, em cada parágrafo. É como se sua redação crescesse, como se sua redação fosse maturando e se transformando até ser consolidada na proposta de intervenção. Então, na hora de fazer o seu desenvolvimento, tenha em mente esse percurso, que a gente vai chamar de ABCD. Organização, coerência, relação e progressão textual.
E aí a gente coloca aqui para vocês, assim como a gente também fez isso lá na introdução, a chamada microestrutura da sua redação e microestrutura do desenvolvimento 1. Nós vamos lançar os dois, tanto a microestrutura do desenvolvimento 1 como a microestrutura do desenvolvimento 2. Vamos conhecer. Primeiro, esse desenvolvimento 1 ele precisa conter aí de 7 a 8 linhas. Lembra que aí sua introdução você coloca 7 linhas. O seu desenvolvimento 1, 8 linhas. E seu desenvolvimento 2, 8 linhas, culminando com a conclusão com 7 linhas. E aqui na microestrutura do D1, como é que eu faço? Por onde eu começo? Eu faço aqui, coloco aqui um operador argumentativo, que eu chamo isso de operador argumentativo de continuidade. Por muito tempo, era perfeitamente aceitável, e inclusive em algumas notas 1000 do ano passado, a gente ainda vê essa presença de operadores ou conjunções coesivas como em primeira análise, primeiramente, primordialmente, e elas não incorriam ali em problemas, em erros. Tanto é que tem redações nota 1000 do ano passado que tem essas expressões. Mas o manual do Enem diz que essas operações argumentativas não devem soar com a cara de prioridade. Todas essas que eu falei, elas conferem um caráter de priorização, ó, em primeiro lugar, primordialmente, em primeiro plano. Mas hoje você deve optar por construções operacionais, argumentativas, que tenham a ver com continuidade. E é mais lógico do que técnica, porque o desenvolvimento 1, ele é uma continuidade da introdução. Então, nada melhor do que você colocar um operador argumentativo de continuidade, dizendo que você está ali continuando aquilo que foi iniciado lá no seu primeiro parágrafo. Então, você coloca o operador argumentativo e você coloca a apresentação do aspecto 1, lá da sua tese, na ordem. Então, se na sua tese você colocou, por exemplo, A e B, o seu desenvolvimento 1 vai ser o aprofundamento do aspecto A. E o desenvolvimento 2 vai ser o aprofundamento do B. Você não pode trocar a ordem, porque isso dá um problema chamado de hierarquização de ideias. E você não vai querer definitivamente perder o seu ponto por conta de um deslize tão simples como esse, tá bom? Siga essa ordem, porque isso também garante muitos pontos e uma boa impressão para o seu examinador, que na contagem final vai fazer muita diferença. Depois você faz o processo de justificativa. Essa parte da justificativa, da produtividade, da consequência e da frase final são operações do produtor. Isso é a sua opinião. Isso o Enem chama de indício de autoria. Então, olhem como o processo de associação, aquilo que na verdade não é seu, é sua legitimação. Todos os outros processos são feitos pelo aluno. E aí, tristemente, eu ouço por aí muitos comentários dizendo, se você não souber de nada, encha sua redação de referência, de filmes e de séries. E não, isso não é um texto expositivo, isso é um texto dissertativo argumentativo. E como nós já vimos anteriormente, significa dizer que eu preciso citar, claro, construções associativas, mas o mais importante é a sua opinião, que o Enem espera de você, a sua abordagem, a sua visualização diante daquele problema. A referência, os legitimadores, as séries, elas são apenas acessórios que vão fundamentar, vão trazer mais veracidade, mas eles não são mais o importante. E uma outra dica que eu também sempre falo é que os alunos não pensam primeiramente no argumento, eles pensam, o tema é sobre criança, então eu penso logo em filmes sobre criança, quando na verdade você precisa pensar primeiro no seu argumento. Os termos acessórios são pensados depois e eles servem para agregar, tá certo? Então você faz a sua justificativa e aqui eu te dou uma dica de como estabelecer essa justificativa. Você precisa mostrar o porquê, se for um problema. Qual o porquê deste problema? De onde que ele vem? Como aquele aspecto pode ser visto na realidade brasileira? Então a gente chama isso de justificativo. Olha que na hora que você justifica, na hora que você defende isso e que você mostra a causa da causa, o porquê daquela ocorrência, fica mais fácil de você traçar um legitimador.
Porque o legitimador vai embasar aquilo ali, vai fundamentar, ele vai só dar mais crédito àquela abordagem que você está dizendo. A legitimação nada mais é do que a colocação de um teórico, de uma teoria. E isso fica muito mais forte num texto dissertativo. E aí, como é que eu coloco a minha legitimação? Eu coloco o epíteto, e o epíteto é o que este legitimador é. Ele é um filósofo, ele é um antropólogo, é um geógrafo, é um professor. E se eu não me lembrar do que esse estudioso é, simplesmente eu coloco baseado no estudioso, à luz das palavras do estudioso fulano de tal. Depois eu coloco o nome e sobrenome do autor. Eu tenho visto muitas redações com apenas o sobrenome. Por exemplo, Paulo Freire. Então a pessoa só coloca Freire, de acordo com Freire. E existem vários Freires. Então é importante que você coloque o nome e o sobrenome deste autor. E depois você vai colocar o nome da obra. É importante que você diga a fonte de todas as suas informações. E isso serve também para dados. Às vezes o aluno coloca 53,4% da população realizou tal coisa, mas ele não diz de onde foi essa fonte. Ele não diz se isso foi feito pelo IBGE ou se foi feito por um outro instituto. Por isso que é importante que você também coloque a fonte disso. Esse autor falou em uma entrevista, ele falou em uma reportagem, ou foi o nome da obra, ou se eu não me lembrar disso, qual é a teoria dele? Qual foi a ideia que ele utilizou isso? Eu sempre gosto de falar esse exemplo, porque os alunos têm usado muito o conceito de banalidade do mal, que é um conceito alemão. E aí, as pessoas dizem que é um livro. Na verdade, essa autora, uma autora alemã, chamada de Hannah Arendt. E banalidade do mal não é um livro. Foi um conceito que ela falou em um livro. Então, vocês precisarão também fazer essa diferenciação. Foi um conceito? Foi uma ideia? Então, coloca, a ideia desenvolvida pela autora, ok? E aí você vai interpretar. E aqui também é uma outra informação importante. O aluno quer colocar a frase, ele tenta decorar citações, né? Citações de educação, citações de meio ambiente. Tome cuidado com isso. É mais importante que você interprete a ideia do autor, ou seja, faça isso de maneira indireta. Pegou a frase, pegou a essência da citação e coloque a ideia interpretada, porque isso vai te conferir maior grau de indício de autoria. Eles não querem que você copie nada de ninguém. O mais importante é a sua argumentação e como você faz esse processo de interpretação das ideias dos outros, porque o mais importante é a ideia do candidato. E aí depois eu lanço a parte da produtividade, que é a relação desse repertório, né? Como é que o que fulana de tal fala se alinha à minha argumentação? A gente chama isso de processo produtivo. E depois eu parto para as minhas consequências. Ora, se eu falo de um problema social, das causas disso, é óbvio que eu preciso dizer qual é o resultado, qual é o impacto disso. E a consequência, ela também tem uma característica interessante, porque você pode utilizar uma estratégia argumentativa chamada de exemplificação. Então, o que é exemplificação? Se, por exemplo, um dos impactos de algum problema levantado for doenças, o que seria exemplificação? Falar que doenças são essas, citar pelo menos 3. E isso garante ao teu texto maior autenticidade, mais informação e principalmente aquilo que eles mais desejam que vocês façam, que é a consistência. E depois você vai para o que a gente chama de frase final, ou seja, o posicionamento desse autor, o posicionamento desse sujeito autor. Você vai concluir e retomar. O que esse aluno acha dessa situação? Ele acha essa solução triste? Ele acha essa solução com um viés problemático, urgente? Então é importante que esse aluno lance aí o que ele acha sobre isso, né? Porque ele já dissertou, já argumentou, mas qual é o grau, né? Qual é o caráter urgente disso? E isso é a opinião desse aluno. E aí a gente vai para o modelo. Vamos ver o modelo de toda essa microestrutura para que vocês consigam entender onde cada parte fica. Olha aí, ó. Diante desse cenário, olha que interessante, operação argumentativa. Por que cenário? Porque eu já citei o cenário na introdução. Diante desse cenário,
Ressalta-se que as disparidades sociais e econômicas se põem como um dos principais entraves à democratização da cultura na realidade brasileira. Olha como eu não falei para vocês o tema, mas só pelo fato da construção dessa primeira frase, eu já sei que o tema é dificuldades na democratização da cultura no Brasil. Estão vendo? Essa frase inicial ela é muito importante, porque ela te conecta e principalmente ela faz com que o leitor não se perca ali ao longo do seu caminho, né, de leitura. Então eu já citei esse cenário e eu coloco como causa principal as disparidades sociais. Com certeza, este aluno colocou lá na tese que as desigualdades socioeconômicas impedem essa abertura, esse conhecimento coletivo da cultura para todos os brasileiros. Isso porque, lá vem meu processo de justificativa, isso porque os indivíduos, ao terem um rendimento limitado para o cumprimento de demandas básicas para sua sobrevivência, como alimentação, transporte, moradia e pagamento de faturas mensais, têm menos possibilidades de frequentar teatros, shows e cinemas. Olha como eu justifico aquilo que eu me proponho. Eu me propus a falar das disparidades sociais e de como o fato de certas pessoas não terem tanto dinheiro impede que elas conheçam a cultura. E eu explico isso detalhadamente. Por quê? Porque se essa pessoa é desigual, se essa pessoa não tem condições, ela não vai frequentar os espaços culturais. Olha a exemplificação: teatros, shows e cinema. Pronto, já disse a minha opinião. O que eu vou fazer agora? Embasar a minha opinião com alguém que estudou sobre isso. Coloco um operador argumentativo, ó, sobre isso, o psicólogo americano Uri Bronfenbrenner. Coloquei, ó, o epíteto dele, não preciso necessariamente colocar a nacionalidade, se eu não souber. Coloquei o nome, que é Uri, e coloquei também o sobrenome dele. Ao considerar, não me lembrei do nome do livro, mas me lembrei do nome da teoria, então eu coloco. Ao considerar em sua teoria dos sistemas ecológicos que o desenvolvimento humano é um processo recíproco, atravessado pelas condições de vida dos indivíduos. Ou seja, é um autor que fala de disparidades econômicas, que fala sobre a influência do meio. Eu peguei a ideia do autor e interpretei aqui e trouxe aqui para a minha discussão. Como o acesso às atividades culturais amplia o entendimento do quanto suas limitações podem prejudicar a sua evolução pessoal. Então, o que o aluno fez? Pegou a ideia, na hora que ele diz assim, ó, como o acesso às atividades culturais, o autor não falou necessariamente sobre atividades culturais. Isso já é uma interpretação do aluno. Então, o fato dessa pessoa não ter acesso aos bens, isso vai dificultar vários âmbitos da vida dele, inclusive a cultura. Então, o aluno já fez o processo de produtividade. Esses efeitos, lá vem as consequências, ó. Esses efeitos podem ser notados, por exemplo, no desconhecimento de sua própria cultura, gerando com isso o declínio da autopreservação da nacionalidade brasileira. Então, qual é a consequência direta disso? Esta pessoa vai ficar alheia ao próprio processo cultural dela. Logo, nota-se que esse contraste, olha o indício de autoria do aluno, fragmenta ainda mais uma parcela da sociedade já desfavorecida. Então, ele acha esse processo terrível, porque fragmenta. Quando o candidato utiliza isso, ele mostra o indício de autoria dele. E aí, de mesmo modo, a gente tem o desenvolvimento 2, que é o seu segundo parágrafo, né, de desenvolvimento. Você vai fazer as mesmas coisas, só que agora relacionado ao desenvolvimento 2, ao aspecto 2. Vamos ver mais um modelo, só para a gente entender como é que faz isso? Vou utilizar a operação e vou fazer tudo igualzinho até chegar ao 2. E de acordo com o aspecto 2 que eu citei lá em cima. Ademais, outro fator que corrobora, olha a palavra corrobora, significa que é contribuir, tá? A inacessibilidade de bens e serviços artísticos e culturais brasileiros, olha como eu não utilizei mais democratização, eu utilizei um sinônimo. E é muito importante que você utilize sinônimos dessas palavras-chave do tema. É a sua centralização. Então, o autor acredita que não é democratizado esse serviço, porque esse serviço está restrito em certas localidades, tá?
Esse aspecto se explica pelo fato de que cidades pequenas e vilarejos afastados dos grandes centros, comumente, não contam com espaços que propiciem a prática cultural, como cinemas e teatros. Nesse segmento, lá vem a legitimação. Zygmunt Bauman, filósofo polonês, coloquei o epíteto, coloquei o que ele é, explica que os recursos culturais são comumente regras que moldam determinados indivíduos e comunidades. Faltou esse aluno dizer onde que Zygmunt Bauman fala isso. E aí aqui eu já cito para vocês que é uma obra chamada Cultura, o nome da obra dele. Então você pode colocar aqui, né? Se você não souber o nome da obra, coloca assim, ó, em sua análise filosófica, em seus estudos sociológicos, né? Porque ele também foi um sociólogo. Vamos ver a produtividade? Tendo isso em vista, infere-se que populações cujo acesso aos meios de produção é dificultado ou mesmo inexistente, tendem a desenvolver-se um déficit quando comparadas com os demais grupos da sociedade. Tal perspectiva se fundamenta no viés de que a cultura é importante na formação pessoal, indício de autoria, na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo no desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-se com o próximo. Então eu tenho uma consequência terrível em relação a isso, né? Qual é? Essa pessoa vai ter dificuldades interpessoais, porque ela não tem acesso à cultura. Dessa forma, frase final, a geração de conhecimento e o exercício de pensamento são prejudicados. Então, uma nação que não pensa e não gera conhecimento vai ser complicado. Então, vocês estão vendo aí os dois modelos de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 que você pode colocar na sua redação e fazer uma redação rumo à nota A1000. Tchau, tchau e até a próxima.